Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nessa oportunidade eu quero falar para você sobre um assunto muito importante dentro da escatologia. Afinal, o templo dos judeus será ou não reconstruído? Será que existem evidências de que o templo será reconstruído, evidências bíblicas? Este é o assunto que eu quero tratar com você neste vídeo. Eu vou te mostrar 3 evidências bíblicas de que o templo será reconstruído. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas eu quero te fazer um pedido. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu joinha. Eu fico muito agradecido a você. Ok, então vamos lá. Primeiramente, quando se está falando sobre escatologia e menciona-se a reconstrução do templo, existem pessoas que acham um absurdo muito grande este assunto. Acham que é uma ideia absurda dizerem que o templo dos judeus será reconstruído. Particularmente, gente, eu não acho nenhum absurdo. Então, nesse vídeo, como já falei, eu vou te mostrar 3 evidências pelas quais eu creio que o templo será reconstruído. A primeira evidência, o controle de Deus sobre o cenário da escatologia. Ora, existe um cenário no plano de Deus para o final dos tempos. Sendo assim, todos os elementos escatológicos devem estar nos seus devidos lugares para que a palavra de Deus venha a se cumprir plenamente. O templo dos judeus é um elemento fundamental dentro da escatologia. Por quê? Porque existem profecias que apontam para ele, profecias que só podem se cumprir dentro dele, com a existência dele. A exemplo disso, a questão do homem do pecado, lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, o próprio Deus está trazendo todos os elementos escatológicos de volta. Quer ver só? Eu vou te dar 2 exemplos simples que Deus está trabalhando. A nação de Israel. Há tantos anos atrás, Israel não mais existia como nação. E em 1948, Israel ressurgiu como nação. Por exemplo, o Império Romano. Nós sabemos que o Império Romano, ele vai acompanhando a escatologia até o final dos tempos. Mas ele já deixou de existir. Por outro lado, no território onde outrora existiu o Império Romano, as nações europeias que ali estão, elas são o Império Romano ressurgido. Inclusive, acerca dessas nações, Zacarias, no capítulo 12 e 14, ele profetizou a respeito delas. Então, nós estamos vendo Deus trabalhando perfeitamente no cenário escatológico. Então, por este ângulo aí, uma vez que o templo dos judeus é fundamental para o fechamento da escatologia, para o cenário escatológico estar completo, esta daí é a primeira evidência que o templo será reconstruído. A segunda evidência de que o templo será reconstruído, gente, eu observo muito a questão da dispensação da graça. Quando Jesus morreu na cruz, começou a dispensação da graça, começou a era da igreja. No dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada. Aí você vai entender junto comigo o porquê do segundo templo, conhecido também como Templo de Herodes, ele foi destruído lá no passado. Sabe por que ele foi destruído? Porque a era da igreja, a dispensação da graça, não podia andar lado a lado, digamos assim, conviver junto com o cerimonialismo da lei de Moisés.
Então, mesmo Jesus tendo realizado o sacrifício perfeito na cruz, os judeus ainda estavam sacrificando lá no segundo templo. Por esse motivo aconteceu a destruição do templo de Herodes lá no passado. Mas você pode observar um pouquinho na história que por um período de tempo ainda igreja e templo existiram juntos. Mas eles não puderam seguir junto. Por quê? Porque a igreja é da dispensação da graça. O templo não. O templo não faz parte. O cerimonialismo de Israel não fazia parte, não faz. Por isso foi destruído. Mas olha o detalhe agora todo especial. A era da igreja, a dispensação da graça vai se findar. Tem um momento em que Deus vai cumprir o seu propósito de salvação dos gentios, uma vez que a igreja hoje, na dispensação da graça, é o templo do Espírito Santo. E por isso, não mais precisamos, não existe necessidade do templo de pedra. Mas quando terminar a era da igreja, aí Deus vai voltar a tratar com Israel. Entenda bem esse detalhe. Então Deus voltando a tratar com Israel, é esta daí a segunda evidência de que o templo deverá sim ser reconstruído. Por quê? Porque os judeus não têm nenhum vínculo com Jesus como Salvador. Os judeus não pertencem a essa dispensação. Então é como se voltasse novamente o período do Antigo Testamento. Ora, voltando àquele período do Antigo Testamento, o templo dos judeus, símbolo maior da fé judaica, ele deve sim estar em cena. Então essa daí é a segunda evidência. Depois da retirada, depois do afastamento da igreja, é momento do templo entrar em cena novamente. Ok? Ficou claro aí esta segunda evidência? A primeira é Deus trabalhando, reconstruindo todo o cenário do final dos tempos. A segunda é porque enquanto estamos na era da igreja, na dispensação da graça, o templo de Deus somos nós, igreja. Então, não faz nenhum sentido aquele templo estar existindo na nossa época. Mas quando Deus completar a sua obra em relação à salvação dos gentios, e ele voltar a tratar com Israel, é evidente que o templo dos judeus estará de pé novamente. Então vamos lá, para terminar o nosso vídeo, a última evidência de que o templo será reconstruído, nós vamos direto ao capítulo 9 do profeta Daniel, a profecia das 70 semanas. O que eu quero destacar no capítulo 9 de Daniel? Gente, o capítulo 9 de Daniel menciona 3 templos. Pouquíssimas pessoas já perceberam isso. Eu vou te mostrar agora no capítulo 9. Primeiro, Daniel 9:17. Eu vou ler para você onde está o templo número 1. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração, a oração do teu servo e suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Segura aí um pouquinho. Daniel 9:17, ele menciona o santuário assolado. Esse daí, gente, é o templo de Salomão. Daniel estava preso em Babilônia, Jerusalém estava toda destruída, inclusive o templo de Salomão estava assolado, ele menciona. Quando você segue a leitura e você chega no versículo 26, observe bem o que diz o versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O capítulo 9 de Daniel está mencionando aqui o segundo templo. Em Daniel 9:26, esse templo aqui é o templo da época de Jesus. Ficou conhecido como templo de Herodes. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
E onde está o terceiro templo? Versículo 27, Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Veja bem que o versículo 27, ele apresenta os judeus novamente sacrificando. Judeus só sacrificam no templo. Então, na última semana de Daniel, certamente haverá um templo para protagonizar o cenário do final dos tempos. Fica muito claro que é o terceiro templo, dentro do capítulo 9 de Daniel. Inclusive, algumas versões da Bíblia, elas citam aqui no versículo 27, Daniel 9, 27, a palavra templo. Agora, uma curiosidade para fechar o nosso raciocínio. O primeiro templo, o templo de Salomão, está no versículo 17. Mas do versículo 17 até o versículo 26, o capítulo 9 de Daniel não fala de reconstrução. Existe um silêncio no capítulo. Perceba isso lendo aí na sua Bíblia. Do versículo 17 ao versículo 26, há um silêncio no capítulo sobre reconstrução do primeiro templo para o segundo templo. Seguindo este padrão do capítulo 9, nós concluímos também que do versículo 26 ao versículo 27 também há um silêncio no texto no que diz respeito à reconstrução do terceiro templo. Mas assim como existiu o segundo, certamente existirá o terceiro templo. O objetivo maior desse vídeo é mostrar para você como que o cenário do final dos tempos está sendo por Deus trabalhado para que sua palavra venha a se cumprir completamente no momento exato. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a esclarecer um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha, compartilhe com seus contatos, tá ok? Muito obrigado a todos. Maranata, até o próximo vídeo, se Deus quiser.